Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a crise de segurança pública no estado do Rio. Carlos, a gente começou a falar, en passant, no bloco anterior, mas eu queria aprofundar esse assunto. Essa semana a gente viu aí que a questão do roubo de cargas virou um assunto realmente muito sério. Inclusive, eu acho que, se não me engano, no Jornal Nacional, uma matéria mostrou que acontecem 27 roubos de carga por dia no estado do Rio. Ou seja, é um crime que parece estar ajudando a transformar o tráfico de drogas, está ajudando a financiar o tráfico de drogas por conta desse vulto que ele tomou. E a gente viu até nessa matéria que esses produtos que são roubados, né, dos caminhões acabam indo parar em feiras, né, na Baixada Fluminense ou no próprio Rio de Janeiro, no subúrbio, e que são comprados pelas pessoas. E eu notei até nessa matéria uma coisa interessante, que assim, as pessoas falando, o repórter, no seu texto, falava lá que, lembrando que as pessoas que comprar esse tipo de produto é crime, né? É claro que é crime, mas uma coisa que eu não entendi é que, assim, faltou assim um pouco do tato ali da reportagem, de responsabilizar quem deveria ser responsabilizado, afinal de contas, as autoridades. Porque se essas feiras acontecem e não são reprimidas, ora, o consumidor vai ali, ele não sabe se o produto é roubado ou não. Claro, ele até acredito que, se ele for minimamente informado, vai saber, né? Mas, enfim, nessa crise agora que ninguém tem dinheiro para comprar nada, o cara vai ficar escolhendo entre o produto que custa 3 e o outro produto que na prateleira do supermercado custa 10. Ele vai comprar onde ele pode. O que tem que haver é uma repressão do Estado. O que está acontecendo em relação... Como é que você vê esse problema do roubo de cargas especificamente? Isso é uma situação que a gente tem que olhar com atenção também. Primeiro porque as pessoas pedem segurança pública, mas elas acham que simplesmente cabe ao Estado. Então, na medida em que eu também sou agente financiador do crime, eu não posso cobrar segurança pessoal para mim, para minha família. Você é usuário de drogas. Se eu sou usuário de droga, se eu compro produto roubado, né? Então, como é que eu posso chegar e exigir que a polícia, né, tenha uma grande, né, ação, garantias individuais, etc. Não tem como. Então, quer dizer, se o próprio cidadão ele vira agente do crime, promotor do crime, ele não pode achar que vai viver num ambiente de segurança pública. Não existe. É tipo assim, o sujeito compra ouro receptado, ele compra cordão de ouro para derreter lá na empresa dele, etc., para ele vender ouro, né, fazer joia, não sei o quê, enfim, ele compra ouro sem origem definida, né, certificada. É o tradicional hipócrita, e depois ainda assiste o programa na televisão. E está criticando. Olha, e os políticos lá em Brasília são todos ladrões. Não, critica o político, critica a própria organização policial, né, que na verdade enxuga gelo com esse tipo de cidadão. Então a gente precisa ter clareza, né? Não existe, vamos chamar assim, não existe a linguiça a 20 centavos. Né? Ou não é linguiça, tá certo? Ou está estourada, está vencida, está qualquer coisa, está algum impróprio ao consumo, ou ela foi roubada, não tem outra opção. Então a pessoa não pode comprar. Não pode comprar. Existe também o interesse da pessoa de reagir à criminalidade, não fazendo com que esse mercado cresça. Então, por exemplo, não é financiar o tráfico, como estão dizendo na reportagem. O tráfico não precisa de financiamento, ele já tem o próprio financiamento, precisa de outros financiamentos. Simplesmente eles ampliam os seus horizontes de negócios. A sua organização criminosa fica muito mais estruturada. Não só pela ausência do Estado, mas, eu repito, pela ação deletéria dessas pessoas que vão ao consumo por qualquer coisa. Se o sabão está R$3 e no supermercado é 12, eu vou comprar 3 porque o cara roubou o caminhão. E aí vai continuar roubando o caminhão. Mas o que eu digo é o seguinte, mas você não acha que seria muito mais um papel do Estado chegar lá e reprimir essa feira que está acontecendo? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que tinha que, já que filmou, inclusive, todo mundo sabe. Então tem que ter uma operação que se prendam as pessoas. Agora, existe também um pouco de inibição que parece que você, por exemplo, prender um receptador
quer seja ele de sabão Omo, ou quer seja de outra coisa qualquer mais valiosa, parece que você não prende. A pessoa não vai, de repente, fazer uma ação policial e prender aquelas pessoas de receptação. No dia que prender, não vai fazer. Eu acho que uma coisa importante a gente discutir aqui também é a questão do Código de Processo Penal. Porque a polícia também prende, o sujeito sai às vezes antes que a ocorrência está completa. E qualquer crime. Então você vê, continua, o sujeito volta ao calçadão de Copacabana para roubar, o sujeito continua, por exemplo, o cara é traficante, ele consegue habeas corpus. Mais do que comprovado. Como é que você pode dar habeas corpus para traficante? Quer dizer, são coisas absurdas que acontecem na justiça também e que a polícia é vitimada. Porque não adianta, prende, eles soltam. Aí você tem, por exemplo, tem certas situações do código que permite com a aproximação. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos alargar esses horizontes de cadeia. Vai ficar mais tempo lá. Não tem essa de direitos humanos de dizer que simplesmente a pessoa precisa ficar um determinado tempo. Desumano é matar como eles estão matando. Desumano é você oferecer droga para uma sociedade como a nossa, destruindo famílias. Né? Pessoas jovens aí se viciando, se destruindo. Vai olhar na Vida Brasil, a Cracolândia, o que é. E aí as pessoas agora têm pena o quê? Do bandido? Tem que ter pena do cidadão. Não estou dizendo que você tenha que tratar o bandido de uma maneira inumana, de jeito nenhum. Agora, ele precisa ter, sem dúvida nenhuma, a certeza de que a punição do Estado vai chegar. Ele não pode simplesmente, numa caneta do desembargador, sair à noite, no plantão, como acontece às vezes. Isso a gente vê direto e acontecendo, e que a gente fica na dúvida é o seguinte: as leis é que são fracas no nosso país, ou a aplicação das leis tem sido feita de uma forma mais, digamos assim, flexível na interpretação de juízes, desembargadores? Porque a gente vê a toda hora, você estava falando agora mesmo, um exemplo do desembargador, juiz, que tinha um cara que assaltou lá no calçadão de Copacabana, foi preso. Quando foram levantar a ficha dele, ele já tinha sido preso 27 vezes. Pois é. Como é que um cara desse está solto para roubar de novo? Residência em cima de residências, não existe nenhuma tentativa de recuperação. Quer dizer, os cárceres é uma matéria que depois a gente pode falar sobre a questão prisional brasileira. Pelo contrário, né? Eles não são recuperadores, eles são a escola do crime. Exatamente, né? Piora as condições. Isso não quer dizer que a gente não tenha que revisar essa questão, mas isso eu acho que vamos deixar para outro programa, que fica muito longo. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: é que não é possível que um sujeito que tenha 25 passagens pela polícia, ele passe pela 26ª e seja solto. Não existe, não é possível de conviver com isso. Então nós temos que mexer sim na estrutura legal, e nós precisamos também fazer com que aquela justiça conviva com o chão da rua. Não com o gabinete, né, de ar-condicionado, ideal, né, do código, o que foi concebido. Ora, existe uma questão objetiva. Qual é o nível de possibilidade de crime desse sujeito que já ficou 25 vezes e saiu a 26ª? Quer dizer, qual é a possibilidade desse sujeito delinquir novamente? Tem que pensar na vítima, quais são as outras vítimas que vão ter em função de uma ação, de uma tal liberdade que ela só serve para atacar a do outro inocente. Então, a droga está fazendo isso. Essa questão que você falou agora da receptação, as empresas estão sofrendo fortemente. Então, os caminhões basicamente são caminhões blindados, né? Porque tem que ter câmera, tem que ter via satélite, tem que ter trava disso, trava daquilo, sensor de banco, tem uma série de coisas. Aí onde cai isso? Nós, consumidores, que na hora que você vai ter aquele produto lá que sai de uma determinada área, quer seja um eletrodoméstico, quer seja até um alimento, como a gente viu, né, que como se vendeu alimento e outras coisas mais, ele tem esse agregado, que minimamente custa 20% do custo. As empresas de transporte, ele investe em segurança em torno de 20%. A sociedade é que paga. Nós, os consumidores diretos, que pagamos os produtos. Isso tem inflação, além de toda essa insegurança. E o governo inerte, o governo parado.
o governo parado. Ele não quer encarar a situação, ele não quer encarar a solução. Nós temos que trabalhar uma política nacional de segurança, nós temos que defender nossas fronteiras, nós temos que estabelecer que a droga é sim um crime importantíssimo que precisa fazer vamos dizer assim, um planejamento nacional. Temos que fazer integração com os estados, temos que fazer convênios com outras entidades internacionais e países, saber qual é o tratamento jurídico dado, quais são os tratados que nós temos internacionais para essas áreas, como nós podemos agir com inteligência para mapear essa estrutura, por exemplo, na América Latina e enfrentá-las tanto em outros países como nós. Por exemplo, como é que eu vou admitir que países que exportam droga para nós, os seus cidadãos entrem livremente com uma carteira de identidade? Eu tenho que criar minimamente um constrangimento para aquele cidadão daquele país, daquele outro país. Para quê? Para que ele seja uma opinião contrária dentro do país dele, dizer, olha, eu estou sendo barrado no Brasil porque a gente aqui exporta maconha, cocaína, né? Mas normalmente esse país aí, ou países que você fala... Vamos lá, vamos citar. Paraguai, você cita a Bolívia, você cita o Peru, você cita a Colômbia, e tá certo, e a própria Venezuela. Então só aqui tem 5. Alguns desses, inclusive, com uma grande identificação ideológica. Eu vou te dar um dado que estarrecedor para o nosso querido telespectador. Você sabe que o BNDES financiou o asfaltamento das estradas vicinais na Bolívia para o Evo Morales, para os produtores, basicamente, né, de coca, e aqui os nossos produtores rurais não têm estrada vicinal financiada pelo BNDES, asfaltamento. Lá aconteceu. Quanto foi? Eu não tenho ideia. Quanto foi? O quê? 5 bilhões? Não, quanto foi eu não sei. De dinheiro? Não, eu não sei quanto foi de dinheiro para esse asfaltamento. Ah, tá. Eu estou dizendo, essas estradas vicinais na Bolívia foram asfaltadas. Não sei qual foi o valor, mas algumas coisas de centenas de milhões de dólares, entendeu? Então não é pouco. E mesmo que fosse, não é para você ajudar a um país vamos dizer assim, a descarregar para cá aquilo que a gente não pode consumir. Aqui nós temos um perigo, que são essas unidades, por exemplo, de laboratórios que tem na Amazônia, todo mundo sabe. Nós temos a questão, por exemplo, dos aeroportos clandestinos. Nós temos o tráfico nos rios, que a gente precisa, né, sem dúvida nenhuma, policiar melhor, mas como? Isso tem que ser feito com a Marinha, isso tem que ter com a Aeronáutica, e você tem que ter o Exército protegendo as fronteiras, não só a Polícia Federal. Se a Polícia Federal... Mas você não tem receita, não consegue emitir um passaporte. Isso que eu ia falar agora. Se a Polícia Federal... Mas é verdade? Se a Polícia Federal não tem dinheiro nem para emitir passaporte, ontem, por acaso, eu fui... eu tenho meu passaporte em dia, fui pegar o passaporte dos meus filhos, que eu consegui emitir, né, antes dessa crise e tal. Ontem eu fui pegar, e o policial federal lá no aeroporto do Galeão até brincou, olha, boa viagem para Cuba, boa viagem para Venezuela, que são os países agora que estão mais em voga aí, que a gente pode viajar, porque realmente os outros países ninguém pode mais viajar. Então você que é um feliz, né, portador do passaporte, pode ir para Cuba, pode ir para Venezuela. Falou brincando, né? Mas realmente é um retrato do nosso país hoje. Eu não temos nem... A gente não pode... Isso eu falei até num comentário meu na coluna Francamente, que hoje a gente não consegue nem fugir desse caos que se chama Brasil. É triste. Vamos continuar falando sobre essa questão da crise da segurança pública no próximo bloco do programa Ponto Final. A gente volta já.